Bom pessoal, sou eu de novo. Eu queria continuar falando sobre finais de peões. E bom, dessa vez, usando o que a gente sabe da aula passada, eu queria propor uns problemas nesse vídeo, né? E bom, então essa é a nossa primeira posição, que são as brancas que jogam e ganham. Bom, então o peão das brancas está na cesta, e a gente viu que com o peão na cesta, o lado que tem a vantagem do peão ganha se tem a oposição, né? Então, nessa posição, brancas jogam rei na A6, botando os reis em oposição. É claro que rei na B6 seria um lance ruim, porque depois de rei na B8, são as negras que têm a oposição. Aqui as brancas jogam, mas elas não têm boa jogada de rei para fazer. Então, é empate. Bom, então nessa posição, as brancas jogam rei na A6. E bom, a única jogada das negras é rei na B8, e a gente responde com rei na B6. E aqui são as negras que jogam, as brancas em oposição, e as negras não têm bom movimento com o rei. Se as negras tentam rei na C8, as brancas avançam o peão, e o rei das negras é forçado a ir para a coluna D, e as brancas conseguem ocupar a casa B7 com o rei, e na próxima jogada as brancas vão avançar o peão. Bom, e aqui nessa posição, a gente viu que se rei na C8, então C7 e brancas ganham. Agora, se as negras jogam rei na 8, as brancas precisam ter cuidado. Porque avançar o peão para C7, é um erro grave. Porque a gente vê que o rei das negras, o rei das negras não pode ir para nenhuma casa. E o rei das negras não está ameaçado de cheque. Então as negras não têm lance legal para fazer. E também não estão ameaçadas de cheque, portanto, essa posição o rei está afogado. E é empate. Então, nessa posição, as brancas têm que jogar rei na C7. Opa, rei na C7. Com ideia de, bom, aqui as negras têm que jogar rei na A7, é o único lance. E agora as brancas jogam rei na D7. A partir da onde o rei controla? O rei controla C6, C7 e C8. Agora o peão só vai avançar. Então, depois de rei na 6, peão C7, rei B6 ou rei B7, tanto faz, peão C8, as brancas estão ganhas. Bom, então, nessa posição, as brancas jogam e ganham com rei na A6. O que acontece se são as negras que jogam nessa posição? Bom, negras jogam. Claro que rei na B8 seria um lance ruim, porque depois de rei na B6, as brancas de novo têm a oposição, e com o peão na sexta, a oposição resulta decisiva. Então, nessa posição, a única jogada boa das negras seria rei na A7. Agora são as brancas que jogam e as brancas não têm oposição. No entanto, as negras não conseguem manter a oposição por causa da ação do peão de C6 sobre a casa B7. Quando as brancas jogam rei na B5, as negras gostariam de jogar rei na B7, mantendo a oposição. Mas o peão de C6 ataca a casa B7. Então as negras não podem fazer o lance que elas queriam fazer. Aqui as negras são forçadas a ceder a oposição para as brancas. As negras têm que optar entre rei na A8 e rei na B8. Se rei na A8, então as brancas conseguem a oposição com rei na A6, vencendo da mesma maneira de antes. Ora, se as negras jogam rei na B8, as brancas jogam rei na B6. E agora são as negras que jogam, e elas não têm oposição, as brancas têm oposição, o peão está na cesta, as brancas ganham, da mesma maneira de antes. Bom, então esses eram os dois primeiros exemplos, na verdade um exemplo só. Bom, vamos para outro exemplo.
Essa posição é mais ou menos a mesma de antes, só que o peão agora está na coluna E, peão de sexta, e de novo são as brancas que jogam. Bom, as negras têm a oposição, mas de novo, o peão de E controla a casa F7. Então, depois de rei na F5, as negras gostariam de responder rei na F7, mantendo a oposição. No entanto, a ação do peão de E sobre a casa F7 impede esse lance de rei. Então, as negras, de novo, são forçadas a ceder a oposição para as brancas. Depois de rei na F8, as brancas jogam rei na F6. E brancas estão ganham da mesma maneira de antes, da maneira usual. Bom, e claro, se nessa posição as negras jogam rei na G8, as brancas respondem com rei na G6. Única jogada que vence. Aqui as negras jogam rei na F8 e brancas jogam rei na F6, negras jogam e perdem, ou conforme a gente já viu várias vezes. Bom, aqui é importante, rei na G6. Se as brancas jogam rei na F6, de novo, as negras empatam. Depois de rei na F8, são as negras que têm a oposição e as brancas não conseguem avançar. Bom, vamos para outro exemplo. Bom, nesse exemplo aqui, jogam as negras e, claro, elas estão perdidas. As negras têm que optar entre rei na F8 ou rei na G8. Mas, bom, se rei na G8, as brancas simplesmente jogam rei na E7. E em E7, o rei controla todas as três casas pelas quais o peão vai passar. Então, o peão avança, não importa o que as negras façam. Bom. E se as negras jogarem rei na F8, claro, o peão avança. Peão para F7. E depois de rei na G7, as brancas jogam rei na E7. Sim? Então, as brancas ganham dessa maneira. Bom, por que essa posição está aqui? Bom, nessa posição as negras jogam e perdem. Vamos botar essa posição mais uma casa para a direita. Cada peça para a direita, uma casa. Essa posição, negras jogam. Será que tem diferença com a posição de antes? Bom, se as negras jogarem rei na G8, a gente ganha da mesma maneira com que a gente ganhou na posição anterior, jogando peão para G7, e depois de rei na H7, as brancas jogam rei na F7, e o peão vai avançar. Bom, mas aqui as negras têm um recurso. Depois de rei na H8, a gente viu antes que rei na F7, controlando todas as casas pelas quais o peão passa, ganhava, né? O peão simplesmente avançava. Mas, agora nessa posição, o rei das negras está na coluna H e ele não tem uma casa à direita para ir. Ele só pode ir para a esquerda ou para frente. E aqui a gente nota que o rei das negras não pode nem para G8, nem para G7, nem para H7. Então, essa posição é empate. Então, aqui nessa posição, a negra joga um rei na H8 e consegue um empate. Depois de rei na F7, é tábuas por afogado. E se as brancas jogam G7 com cheque, as negras jogam rei na G8. E aqui as brancas têm que responder rei na G6. E a gente tem a posição de empate usual. Tá? Com o rei das negras, de novo, está afogado. Bom, então nessa posição, rei na H8 empata. Aqui, nenhuma outra jogada das brancas é muito relevante. Elas podem jogar rei na G5, mas as negras jogam rei na G7. E empatam desde que mantenham a oposição. Tá? Bom. Vamos para o próximo exemplo, que na verdade é o mesmo exemplo de antes. Nessa posição, as brancas jogam. A gente viu que as brancas não podem jogar G6 com cheque,
Porque, né, essa posição agora, sendo as negras a jogar, é a posição que a gente acabou de estudar. As negras empatam. Então, será que as brancas conseguem ganhar nessa posição? Bom, vamos se lembrar. Quando é que o peão que está na quinta horizontal ganha? Ora, quando o rei das brancas consegue controlar alguma dessas casas-chave. F6, G6 ou H6. Então, nessa posição, as brancas devem ganhar. Bom, aqui as brancas têm que jogar rei na F7. É a única jogada que ganha. Talvez seja a única, não tenho certeza. Mas acho que é. Sim, é a única. Qualquer outra jogada e as negras controlam as casas-chave. Né? Por exemplo, rei na F5, rei na G7. As negras conseguem controlar todas as casas-chave. Bom, então aqui as brancas têm que jogar rei na F7. Bom, claro, a gente está controlando todas as casas pelas quais o peão vai passar. Que as negras são forçadas a jogar rei na H8. E aqui de novo a gente chega numa situação crítica. As brancas elas não podem jogar peão na G6 por causa da posição de afogado. As negras jogam e não tem nenhum lance para fazer, e nem estão em xeque, então empate. Bom, então aqui depois de rei na H8, a gente não pode avançar o peão. Mas o que a gente faz aqui é forçar que o rei das negras saia da coluna H. A gente joga rei na G6. Forçando o rei na G8 e depois rei na H6. E bom, se o rei das negras sai da coluna G e, bom, não vai para a coluna H, então a gente consegue jogar rei na H7. E a gente ganha da maneira usual, porque a gente controla todas as casas pelas quais o peão vai passar. Agora, se o rei das negras for H8, a gente ganha simplesmente avançando o peão. Peão para G6, rei para G8, peão para G7. Aqui nessa posição, o rei das negras tem que ir para a coluna F, rei na F7. E as brancas jogam rei na H7. Próxima jogada, as brancas coroam. Bom, vamos para o próximo exemplo. Bom, essa posição aqui, jogam as brancas e ganham. Qual será a jogada das brancas? Bom, vamos pensar. Quais são as casas-chave do peão da quarta? São as casas que formam o T. C6, D6 e E6. As brancas devem controlar uma das casas-chave. Qual das casas-chave a gente escolhe? Ora, a gente escolhe a casa que seja mais difícil para o rei oponente controlar. Então, a gente tenta controlar C6. Portanto, nessa posição, as brancas jogam rei na D5, ameaçando ir para C6. E a gente vê que o rei das negras não consegue impedir essa ameaça. Se as brancas, ao invés de rei D5, tivessem jogado rei na E5, querendo ir para E6, as negras empatariam com rei na E7, que controla a E6, né? Que é a casa-chave. Bom, então nessa posição, as brancas têm que jogar rei na D5. Com o plano de controlar a casa-chave C6, que é a que está mais longe do rei oponente. Então, nessa posição, não importa o lance das negras, as brancas vão controlar a casa-chave C6. E aqui as brancas ganham facilmente. D5 cheque, rei E7, rei C7, de novo. O rei controla todas as casas pelas quais o peão vai passar. Bom, e outro exemplo, aqui de rei na D8, por exemplo. As brancas podem jogar, tanto faz, D5 ou rei D6. Rei D6 eu acho mais bonito, porque depois de rei na C8, rei na E7, usando a oposição, né? De novo. Suposição, são as negras que jogam e elas têm que ceder espaço para o rei das brancas. Rei C8, rei E7. Se rei na E8, rei na C7. E aqui a gente vê que qualquer movimento de rei, as brancas jogam D5 e
o rei das brancas controla todas as casas pelas quais o peão vai passar. Bom, vamos para o próximo exemplo. Na verdade, é o mesmo exemplo. Nessa posição, jogam as negras. Vamos ver o que acontece se jogam as negras. Quais são as casas-chave? São C6, são C6, D6 e E6. As negras têm que controlar todas elas. Ou pelo menos, impedir que o rei das brancas vá para qualquer uma dessas casas. Bom, o lance mais natural seria rei na E7. Mas rei na E7 cede a oposição para o rei das brancas. As brancas jogam rei na E5. E como as brancas têm a oposição, elas conseguem ganhar espaço. E então as negras vão ser forçadas a ceder alguma das casas-chave para as brancas. Por exemplo, aqui é a única jogada que impede rei na D6 ou rei na E6 é rei D7. Mas aqui as brancas respondem com rei na D5, mantendo a oposição. E agora, nessa posição, as negras são forçadas a ceder uma das casas-chave para as brancas. Se as negras jogam rei na C7, as brancas jogam rei na E6. E de novo, as casas-chave, uma delas foi ocupada pelas brancas, portanto as brancas vencem. E aqui, se rei na E7, as brancas jogam rei na C6, controlando uma das casas-chave. E bom, que as brancas estão ganhas. Então, na nossa posição inicial, as negras jogam, elas não podem jogar rei na E7, porque isso cede a oposição para as brancas. Então só resta uma jogada a considerar. Bom, é claro que rei na F7 é ruim, porque as brancas jogam rei na D5 e vão para C6. E rei na G7 também é ruim, porque as brancas jogam rei na D5 e vão para C6. Então, aqui nessa posição, a única jogada que resta a gente considerar é rei na E8. E na aula passada eu falei rapidamente, eu só mencionei da oposição distante. Os reis estão na mesma vertical e separados por 3 casas. 3 casas que separam os reis. Então, a gente tem a oposição distante. As brancas jogam e, bom, aqui as negras têm a oposição. Então, vamos se lembrar, deixa eu apagar os quadradinhos. As casas-chave são C6, D6, E6, as brancas jogam. E a ideia do rei na E8 é esperar a decisão das brancas. Se as brancas jogarem rei na E5, tentando ir para E6, as negras jogam rei na E7. E aqui as negras têm a oposição. São as brancas que jogam e as brancas não conseguem avançar. Se as brancas jogam rei na D5, então as negras respondem com rei na D7. E de novo, as brancas não conseguem controlar nenhuma das casas-chave. São as brancas que jogam e o rei das brancas não tem como avançar. E, bom, qualquer outra jogada das brancas não faz muito sentido, porque as jogadas mais agressivas são rei D5, rei E5. Aqui, as negras empatam. Sim? Vamos ver um exemplo, por exemplo, depois de rei na D5, rei na D7, rei na E5, rei E7, rei D5, rei D7, rei C5, rei C7, sempre mantendo a oposição. Então, e bom, se rei C4, então rei D6, rei D3, rei D5, rei E3, rei D6, rei E4, rei E6, por exemplo. E, bom, totalmente empatado. Deixa eu ver algo diferente. Rei D3, rei D6, rei C4, rei C6. As brancas nunca vão conseguir ocupar as casas-chave. C6, D6 e E6. Tá claro? Bom, vamos ao último exemplo, então. Aqui, as brancas jogam e ganham. Bom, como a gente pensa? Bom, primeiro a gente pergunta,
quais são as casas-chave do peão da quarta. Ora, só as que são as casas A6, B6 e C6. As que formam o T, né? Bom, e qual é a casa mais distante do rei oponente? É a casa A6. Bom, a gente aqui tem dois planos, a gente pode jogar rei na B1, rei na B3, rei A4 e A5 e para A6. Ou a gente pode optar pelo plano não muito seguro, que é o plano de controlar a casa C6. E, bom, o plano correto é ocupar a casa A6, porque a casa A6 está mais longe do rei das negras. Então aqui as brancas jogam rei na C2, depois de rei na E7, rei na B3, depois de rei na D7, rei na A4, depois de rei na C7, rei na A5. E agora a gente está ameaçando entrar em A6. Opa. A única jogada das negras aqui é rei na B7. Mas aqui as brancas conseguem a oposição, jogando rei na B5. Então aqui a gente tem as nossas casas-chave C6, A6, B6 e C6. E o rei das negras é forçado a ceder uma das casas-chave para as brancas. Depois de rei na 7, rei C6. Rei na B8. Rei na B6. Rei na A8. Rei na C7. Rei na 7. B5. Rei na 8. E aqui a gente tem que tomar o cuidado, porque é o peão de cavalo. A gente não pode avançar o peão por causa do afogado. Então aqui a gente tem que jogar rei na B6, e depois rei na B8, rei na 6, e se rei na 8, agora sim a gente avança o peão, conforme a gente já viu no exemplo anterior. Bom, então era isso. E bom, só mencionar que o outro plano de controlar a casa-chave C6, ele não é suficiente para vencer, porque simplesmente o rei das negras chega a tempo. Aqui as negras têm oposição, e as brancas nunca vão conseguir controlar as casas-chave A6, B6 ou C6. Bom, então era isso. Espero que tenham gostado. Até a próxima!